O prazer de ser insuportável. Você já percebeu que tem gente que é naturalmente insuportável? A pessoa entra em um lugar e o ar muda. Ela nem falou nada, mas o ambiente já ficou meio tenso. Você sabe do que eu tô falando. A pergunta é, por que isso parece tão errado? E por que na verdade isso pode ser tão certo? A maioria das pessoas passa a vida tentando ser legal. Ser aceito, ser querido, ser gente boa. Só que tem um problema. Quanto mais você tenta ser agradável, mais você se anula. Você diz sim quando quer dizer não, você sorri quando quer socar a cara de alguém, você escuta a gente idiota por educação. E o pior de tudo, você se torna aquela esponja emocional de um monte de gente quebrada, que nem sabe que tá te sugando. Agora olha pelo outro lado, o insuportável. Aquele que incomoda, que fala o que pensa, que recusa convites sem inventar desculpas, que diz não tô afim e ponto final. Essa pessoa é vista como arrogante, fria, antipática, mas na real ela só entendeu uma coisa, que o resto ainda não entendeu. Viver tentando ser amado é um passaporte pro inferno da falsidade. E te dizia, aquele que tem um porquê enfeita qualquer como, e o seu porquê não precisa incluir agradar a todo mundo. Quer um exemplo? Pensa no House, da série House MD. Um médico genial, arrogante, cheio de vícios e sem paciência para lidar com gente burra. O cara é insuportável e ainda assim você respeita ele. Por quê? Porque ele não finge ser outra pessoa. A maioria das pessoas finge o tempo todo. Finge ser gentil, finge ser interessado, finge estar bem e isso cansa. Cansa você e cansa quem convive com você. A arte de ser insuportável começa aqui. Ser você mesmo, mesmo que isso custe a simpatia alheia. Como ser odiado com classe? Tá, mas como é que a gente coloca isso em prática sem virar um completo idiota? Primeiro, não é sobre sair brigando com todo mundo. É sobre não se moldar pra caber no que esperam de você. Sabe aquela galera que te convida pra algo que você odeia e você diz sim só pra manter a paz? Você tá fazendo errado. Você quer ter mais paz? Comece a dizer a verdade. Quer sair com a gente sexta? Não tô afim, eu tô cansado, passei a semana um pouco ruim, então quero descansar. Por que você não gosta daquela pessoa do nosso trabalho? Porque ele é chato, ele é uma pessoa chata, eu não gosto de estar perto dele e tá tudo bem, não quero ele perto de mim e tá ótimo, cada um fica pro seu lado. Por que você não participou daquele evento que teve naquela semana? Porque eu não queria, porque eu sabia que quando eu chegasse lá, uns 10 minutos depois eu ia querer ir embora e pra não ficar com aquele climão, né, entre vocês, eu preferi não ir. É óbvio que você não precisa falar assim o tempo todo, mas de vez em quando falar a verdade vai te salvar de muitas coisas. Tem uma frase do Marco Aurélio que resume tudo: a melhor vingança é não ser como eles. Traduzindo, pare de tentar ser agradável igual ao resto do mundo. A maioria é só um reflexo mal feito da expectativa alheia. Ser uma pessoa suportável é ser moldado. Ser uma pessoa insuportável é ser intransigente com a sua essência. Outro exemplo no filme O Lobo de Wall Street. O personagem do DiCaprio é um escroto carismático, mas o personagem que você lembra com mais força não é o certinho, é o descontrolado. Porque ele marca, ele irrita, ele incomoda, e isso é poder. Quer deixar de ser o trouxa? Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não sei quando esperam que você tenha a resposta. Aprenda a ficar em silêncio quando esperam que você reaja. Aprenda a sair de fininho quando a galera começa a ficar falando mal de pessoas que não estão presentes. O insuportável vive em paz, porque não é refém da imagem. Ele não precisa parecer legal, ele só precisa ser verdadeiro. O poder secreto de ser evitado. Agora vem a parte mágica. Quando você começa a não ser uma esponja emocional dos outros, as pessoas começam a te evitar. E isso, meu amigo, é a melhor coisa que pode acontecer. Você já reparou que gente que vive tentando ser querida acaba cercada de parasitas emocionais? Gente que suga tempo, energia, atenção, gente que não contribui com nada e só aparece para se servir. Agora observa alguém que não é fácil. Aquela pessoa que você pensa duas vezes antes de chamar para qualquer coisa. Ela não é a preferida de todo mundo, mas vive com tempo livre, paz mental e controle da própria vida. Por quê? Porque ela não é acessível demais. Tem uma frase de Epicteto que diz: se quiser melhorar, prepare-se para ser ridicularizado, odiado e evitado. Ou seja, melhorar de verdade é abrir mão de ser agradável. Você quer ser livre? Então deixe de ser tão mão aberta com os outros. Quer um exemplo pop disso? Pensa no Rick, de Rick and Morty. O cara é detestável, arrogante, sarcástico, mas tem total domínio do próprio tempo, das próprias ideias e dos próprios limites. Ninguém manda nele, e é justamente por isso que ele é temido e não explorado.
Quer ser respeitado? Seja um pouco desagradável. Seja aquele que não responde a mensagem na hora, aquele que não aceita qualquer convite, aquele que não tem medo de parecer arrogante, se isso significar manter a própria paz. Claro, tem um risco. Algumas pessoas vão te odiar. Mas pensa bem, você realmente precisa ser amado por todo mundo? Sabe o que é mais libertador? Ser a pessoa que ninguém chama pra resolver drama. Ser a pessoa que ninguém pede ajuda toda hora. Ser a pessoa que vive no próprio mundo, sem ter que fingir nada. E, no final, isso atrai exatamente as pessoas certas. Porque os únicos que vão ficar são os que te aceitam do jeito que você é. Ser insuportável é um filtro natural. E filtros são bons, não? Eles mantêm a sujeira longe. E talvez seja isso que você esteja precisando. Manter aquela sujeira bem longe de você. No fim das contas, a vida é uma grande festa, onde tá todo mundo sentado em uma mesa tentando agradar uns aos outros, pra não ser expulso dela. Mas a real é que essa mesa tá cheia de gente chata, conversas vazias e comida fria. Você não precisa estar ali. Ser suportado é viver numa coleira invisível. É dizer sim quando sua alma tá berrando não, é sorrir quando você tá morrendo por dentro e é engolir calado. Aquele desaforo que você não queria. Mas quando você aprende a não ser suportado, você sai da mesa, você levanta, joga o guardanapo, olha em volta e percebe que muitos ali nem eram seus amigos de verdade. E então vem a liberdade de ser quem você é, de falar o que pensa, de viver do seu jeito. Mesmo que isso te custe alguns convites, alguns apertos de mão, alguns seguidores. E quer saber? Ótimo, porque a vida não foi feita para ser vivida tentando agradar os outros. Ela foi feita para ser vivida em paz. E paz, meu amigo, é um lugar onde só entra quem sabe respeitar o seu silêncio. Então, na próxima vez que alguém disser que você é difícil, antipático ou insuportável, dê aquele belo sorriso sincero e responda: obrigado, era exatamente isso que eu queria ser.